Hoje eu queria falar para vocês um pouco do quão intenso e maluco pode ser a memória de uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Convivendo com essas pessoas, muitas vezes a gente tem relatos de quando elas eram crianças, onde elas pediam que os adultos cumprissem as promessas de uma forma muito rígida, porque justamente elas lembravam exatamente a roupa que o pai ou a mãe estava usando, por que que eles tinham prometido isso, qual o dia que havia sido prometido, qual o horário que isso aconteceria, e muitas vezes, se essas promessas não eram cumpridas, isso poderia afetar inclusive a forma como essa pessoa confiava naquele adulto. E aí isso às vezes acaba sendo até uma questão difícil nas relações, porque por ter uma super memória, às vezes as pessoas prometem coisas que o superdotado lembra e elas não. E nessa super memória, as palavras acabam ficando muito intensas, as frases ditas acabam ecoando para sempre lá dentro, e muitas vezes as pessoas me trazem na clínica do quanto elas gostariam de não lembrar tanto de tudo que acontece, porque isso faz com que elas lembrem tanto das coisas boas quanto das coisas ruins com muita intensidade. E dentro disso, é como se tivesse um corpo, então, que ele está respondendo emocionalmente ao passado, como se o passado estivesse acontecendo agora, pela riqueza de detalhes que essa memória contém. E nem sempre é fácil de lidar com isso. E ao mesmo tempo, a gente coloca junto aí tanto uma memória com relação às coisas que já aconteceram, quanto às vezes uma excitabilidade imaginativa, que é essa capacidade de imaginar muitas coisas, de programar o futuro como se ele estivesse acontecendo na cabeça. E aí dentro dessa excitabilidade imaginativa, às vezes eu escuto no consultório as pessoas falando que elas têm saudade do futuro. Elas têm saudade de coisas que não aconteceram. Elas têm desejos sobre projeções que elas criaram na cabeça delas, que às vezes isso se torna muito intenso dentro de um cérebro que lembra inclusive dos seus sonhos de criança, que lembra inclusive do que estava pensando quando tinha 4 anos e que também se lembra do que desejava que tivesse acontecido, de como que os seus sonhos aconteciam com relação ao que elas aspiravam, né? E o quanto isso, de repente, traz toda uma carga emocional de comparar a realidade com o que poderia ter sido e, ao mesmo tempo, comparar a realidade de hoje com o que aconteceu lá atrás. Com muito fácil, né? Com uma facilidade muito grande de fazer essa transição. É como se a passagem do tempo no cérebro de uma pessoa com altas habilidades fosse algo em que a pessoa pode escolher qual o momento que ela quer lembrar, e isso vai acontecer dentro dela como se estivesse acontecendo agora. E enfim, né, acho que trazer esse tema da memória pode ser algo que ajuda a entender e criar empatia de como é viver num corpo que às vezes está intensamente respondendo e se sensibilizando por tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Então, é por isso que a gente foca tanto em trazer a possibilidade de organizar sensorialmente, de acalmar esse organismo, porque nem sempre é fácil responder a tudo e ter uma excitabilidade sensorial e emocional tão grande a tudo que acontece. Então, espero que isso te ajude a se compreender um pouquinho melhor. Se você tiver algum relato sobre isso, coloca aqui embaixo que vai ser muito interessante a gente poder saber de mais pessoas como é viver num corpo que tem uma memória tão boa assim. Tá bom? Um abraço, um beijo e até!